movimentadas ruas da cidade do México, pessoas correm para se salvar. Eu tive tempo de me virar e comecei a correr na outra direção. E eu me lembro de pensar, venha o fim. Um jato fora de controle incendeia o centro financeiro da cidade. Foi um desastre. O braço direito do presidente é morto no acidente. A figura política importante para o futuro do México. Numa nação em guerra com os cartéis de drogas, havia muito narcotráfico acontecendo, muita cultura das drogas. Parece que a violência atingiu um novo patamar de terror. Ah, meu Deus! A pergunta era natural. Foi um assassinato? Mayday, Mayday! De novembro de 2008. Um Learjet 45 está voando sobre a região central do México. Vitor Mike Charlie, contato de radar. Desça para 200. 200, Mike Charlie. Álvaro Sanches e Martim Oliva estão nos controles. Ambos os pilotos são comandantes, mas esta noite, Oliva está pilotando o avião. Vou começar a descer em 250, Álvaro, tudo bem? Parece certo para mim. É um voo fretado especial do governo. Devemos estar perto. O ministro do interior do país e a sua comitiva estão a caminho da cidade do México. Temos alguns minutos. Mostre meu relatório. Juan Camilo Mourinho tem apenas 37 anos e já é uma estrela em ascensão na cena política mexicana. Qualquer um que chega a secretário interior se torna uma figura muito importante na política mexicana. E ele era considerado o amigo pessoal do presidente Felipe Calderón. Os políticos estão voltando para a capital depois de um dia de negociações destinadas a combater a altíssima taxa de crimes violentos na nação. 2008 foi um ano chave em termos de violência relacionadas às drogas no México. Um ano de grande escalada. E vimos um momento em que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas sobre até onde isso podia ir. O governo mexicano fretou um Learjet 45 para o voo. É uma aeronave de alto desempenho que também é econômica para voar. Vitor Mike Charlie, desça para 1.500 pés, altímetro 3024. 5.000 com 3024, Mike Charlie. Quando a Bombardier projetou esse avião, foi projetado a partir do zero e tornou muito mais eficiente. É mais seguro e fácil de voar. É muito mais fácil de usar, por assim dizer. 1.000 pés até nivelarmos. Obrigado, Álvaro. À medida que o Learjet se aproxima dos arredores da cidade do México, os pilotos se preparam para pousar. Luzes de aterrissagem. Pronto. Confere. Os pilotos podem ver a aeronave à frente deles na rota de aproximação. Olhe. Estão todos alinhados à nossa frente. Bem a tempo da hora do rush. Se você já olhou para o céu da perspectiva de aproximação de um aeroporto, você vê que se parece com uma corda de Natal. Cada luz é um avião alinhado um após o outro, fazendo uma aproximação constante e ordenada. É um aeroporto internacional movimentado. É o principal aeroporto da cidade do México, que é uma cidade enorme. Então tem o tráfego do mundo todo chegando lá. Vitor Mike Charlie, reduz a velocidade para 180 nós. Reduza para 180, Mike Charlie. O controlador de tráfego aéreo pede aos pilotos do Learjet que desacelerem para manter a sua posição na fila de pouso. A aproximação na cidade do México requer uma curva que é maior do que 90 graus. As coisas acontecem rápido. A torre fica dizendo para você fazer essa curva, manter certa velocidade, diminuir essa velocidade. Devo levantar o nariz? Não, deixa. Deixa por enquanto. Esta noite, Álvaro Sanches está servindo como uma espécie de mentor. Mas estamos para nivelar, não é? Sim.
Ele é mais experiente no Learjet do que o comandante Oliva. Pronto, velocidade estabilizada. Ok. Essa é uma das etapas mais movimentadas e mais críticas de qualquer voo. Baixar os flaps. Sanchez baixa os flaps para reduzir ainda mais a velocidade deles. Nessa hora, a torre faz o sequenciamento e basicamente diz a você aonde ir, a qual velocidade, o quanto deve subir ou descer, a fim de sequenciar o tráfego chegando ao aeroporto. Me dê 8.800, por favor. 8.800. A cerca de 9 quilômetros do aeroporto, bem no coração da cidade do México. Abaixo deles, a cidade do México é uma metrópole de 20 milhões de pessoas e tem o pior tráfego no mundo. Um mar de carros enche o centro da cidade. De repente, caos. São jogados de cabeça para baixo e estão mergulhando na direção do solo. Gritos, pandemônio, puro terror. Sem aviso, o Learjet entra num mergulho e despenca na direção do solo. O que a gente faz? Subir. Álvaro! Subir. Passe pra mim! Passe pra mim! O comandante Álvaro pede o controle do avião. É seu, Álvaro! Ele puxa o manche para trás, tentando tirar o avião do mergulho. Ulrika Bjorkstam está na rua abaixo tentando pegar um táxi. De repente, eu vi esse avião voando realmente baixo. Tive o tempo de me virar e comecei a correr para longe dele. Mas é claro que o avião era um pouco mais rápido do que eu. Eles não estão muito mais alto do que os arranha-céus no centro da cidade. Eles podem ler os luminosos nos edifícios, podem ver as pessoas andando nas ruas. Eu me lembro de pensar, bem, é isso. Este é o meu fim. Subir. Álvaro! O Learjet Victor Mike Charlie devastou o distrito financeiro da cidade do México. Foi um desastre. Testemunhas disseram que as chamas chegaram mais alto do que os prédios em volta. Nenhuma das 9 pessoas a bordo sobreviveu. O acidente também matou 7 pessoas em solo e feriu dezenas de outras. Ulrika Bjorkstam perdeu os sentidos com a explosão e foi queimada pelas chamas. Eu estava muito queimada. E foi quase como se eu ouvisse uma voz na minha cabeça. Eu tive esse único pensamento que era: eu preciso me levantar agora ou nunca vou me levantar. Eu só me lembro de um monte de explosões, carros explodindo. E havia esse homem correndo na minha direção e perguntando o que era, o que tinha havido. Foi uma bomba? Não, foi um avião. Até o momento temos a confirmação de que o ministro do Interior, Juan Mourinho, estava... A cidade do México está um caos, enquanto bombeiros lutam para controlar o fogo. A perda repentina do ministro do Interior deixa o país em estado de choque e o governo enfrentando uma crise em potencial. Há especulações imediatas de que o acidente está relacionado com a guerra do México contra as drogas. Isso aconteceu em um ano em que tinha havido confrontos intensos entre cartéis de drogas e policiais. Quando assassinos dos cartéis de drogas mataram funcionários do governo em suas próprias casas. Somando-se à especulação está o fato de que o promotor-geral do combate às drogas no México, José Luis Santiago Vasconcelos, também estava a bordo. Ele estava na linha de frente da ação jurídica contra os cartéis de drogas, que são muito poderosos no México. Portanto, em um trabalho muito importante, ele sofria muita pressão. Esse acidente teve grandes implicações para a política mexicana. Havia pessoas importantes nesse avião, então era impossível não perguntar: isso foi um assassinato? Na manhã após um Learjet fretado pelo governo ter caído no coração da cidade do México, investigadores começam o seu trabalho naquilo que pode muito bem ser a cena de um crime.
Um dos políticos de alto escalão a bordo, José Luís Santiago Vasconcelos, já havia sido alvo no passado. Ele havia dito que houve ameaças contra ele. E foi descoberto um complô para tentar matá-lo. Os cartéis finalmente conseguiram? Em caso afirmativo, isso marcaria uma escalada perigosa em sua guerra contra o governo mexicano. Isso é realmente preocupante. Esse já não é simplesmente um problema criminal. Está começando a se tornar um problema de segurança nacional. E havia muito medo em todo o país. Desesperado para aplacar a ansiedade pública, o México pede ajuda aos Estados Unidos. Eles chamam o FBI e o Comitê Nacional de Segurança dos Transportes. Joe Sidor, do comitê, sabe que essa é uma tarefa como nenhuma outra. Assim que soubemos que havia, diríamos, o equivalente do vice-presidente mexicano a bordo, eu sabia que seria uma investigação política e que exigiria política, uma série de habilidades interpessoais e ainda mais do que apenas o lado técnico das coisas. Joe Sidor, NTSB. Em meio ao caos do local do acidente, a primeira tarefa de Sidor é tentar identificar todos os destroços da aeronave. Se tiverem certeza absoluta que é uma peça do avião, vai ali. Ok? Todo o resto eu quero ali. É uma tarefa monumental. Com tantos danos a edifícios, carros e a própria cidade, isolar os destroços do Learjet é quase impossível. Esse avião se chocou contra o tráfego da hora do rush no meio de uma das maiores e mais movimentadas cidades do mundo. Destroços por toda parte. É um carro? É um avião? Quem sabe? Eram muitos fragmentos. Os investigadores fazem uma descoberta fortuita. Eles recuperam o gravador de dados de voo do avião. Se ele sobreviveu ao fogo, poderia conter pistas cruciais sobre o que deu errado. Podemos coletar muita informação a partir das gravações do controle de tráfego aéreo, do impacto de radares, mas para obter informações mais específicas, nós realmente queríamos que o gravador de dados de voo nos dissesse como foi o voo da aeronave. Já foi, só falta um, tá bem? Tem que estar nas proximidades, vamos continuar procurando. Mas a segunda caixa preta, o gravador de voz do cockpit, ainda está desaparecido. Os investigadores precisam encontrá-lo e rápido. Confrontado com a morte suspeita de 2 membros-chave do governo, o próprio presidente Felipe Calderón está acompanhando cada movimento deles. De fato, eu informei o presidente do México, o presidente Calderón, pelo menos 3 ou 4 vezes. Eu estava tratando com o ajudante dele, o seu assistente pessoal, diariamente. E talvez fosse de hora em hora. Uma das coisas que ele queria provar era que não foi obra dos cartéis ou um assassinato político. O presidente Felipe Calderón estava muito dedicado a esse caso. Assim, a pressão sobre os investigadores, trabalhando no caso, era absolutamente imensa. Eles tinham que conseguir respostas. E tinham de conseguir logo. Os investigadores intensificam a busca pelo gravador de voz desaparecido. Vejam isso aqui, é o que estamos procurando. Mas tenham em mente que pode já não ser mais laranja. Com o fogo assim, ele pode ter ficado preto. Muito bem, vamos lá, espalhe-se. Nós distribuímos fotos para que todos soubessem como era e tivemos de dizer a eles que nas fotos era de cor laranja, mas que poderia estar marrom ou até preto e também amassado. Enquanto os investigadores de aeronaves vasculham os destroços, o FBI inicia testes para procurar resíduos de explosivos. Evidência de que uma bomba derrubou o avião. Negativo, positivo. Mas com tantos destroços para testar, obter uma resposta definitiva não será fácil. Uma busca intensiva pelo gravador de voz do cockpit não rende nada. Até que um pedaço ignorado de escombro enegrecido chama de repente a atenção de um investigador. Foi interessante porque tínhamos andado sobre o gravador o tempo todo em que estávamos na cena. Mas já estava enegrecido pelo fogo e estava de lado. Acredito que nós não identificamos inicialmente. Tudo bem, vamos ver o que temos aqui. Devo ter andado sobre isso umas 10 vezes.
Investigadores mexicanos vão acompanhar as caixas até Washington, D.C., onde especialistas do NTSB farão o melhor possível para recuperar os dados cruciais. Eles não têm laboratórios para gravadores no país, como nós temos aqui no NTSB. E assim eles estavam cientes do fato de que, assim que o encontrassem, era evidente que eles viriam para Washington, D.C. Uou, o que temos aqui? No local do acidente, uma asa incrustada no teto de um carro é uma das dezenas de pedaços de destroços que Sidor precisa mapear. É o lado direito. É a ponta da asa direita. Ele quer saber se o avião caiu inteiro ou se ele se partiu em pleno voo. Um forte indício de que poderia ter sido uma bomba. Bem, este é o nariz. O avião todo está aqui. Não tem jeito dele ter explodido no ar. Então, tínhamos a ponta da asa esquerda, os estabilizadores horizontais da esquerda e da direita e o estabilizador vertical. Isso nos disse que a aeronave toda tinha chegado ao local do acidente. O fato de que os destroços estavam tão bem agrupados em solo realmente era uma forte evidência contra a teoria de uma explosão durante o voo. Investigadores mexicanos e norte-americanos dão um suspiro coletivo de alívio. Resultados do teste do FBI confirmam o achado. Tá bom, eu tenho que ir. Tchau. Não há nenhuma evidência de uma bomba. Quando o FBI coletou amostras em torno de várias partes da aeronave e até mesmo, acredito, em carros estacionados e no edifício, eles não encontraram nenhum vestígio de qualquer dispositivo explosivo. Positivo, negativo. Mas a forma como os destroços foram encontrados oferece um detalhe intrigante de como o avião caiu. Parece que o avião estava indo para o oeste quando atingiu o solo. Voando para longe do aeroporto, para lá. Por que eles estavam voando para o lado errado? Nós sabíamos que estava vindo para a cidade do México e a primeira coisa que percebemos foi que o avião, quando atingiu o solo, estava se afastando do aeroporto. Local da queda, Cidade do México, aeroporto. O Learjet caiu no coração da Cidade do México, no pico da hora do rush. Os investigadores esperam encontrar alguém que viu algo que poderia explicar a estranha trajetória de voo. Então você não viu o avião no ar? Mas eles estão sem sorte. Testemunhas só conseguem descrever o momento do impacto e as consequências aterrorizantes. Ninguém sabia o que tinha acontecido e o que foi que explodiu, porque houve várias explosões, eu acho. Talvez 2 do avião e depois, é claro, todos os carros. Foi uma situação muito caótica, muito pânico na mente das pessoas. O que está acontecendo? Ninguém sabe dizer aos investigadores como o avião estava voando antes de repente, mudar de direção e cair. Como dizemos entre os investigadores, o acidente não aconteceu aqui. Este foi o resultado. O impacto com o solo foi o resultado do acidente, que ocorreu em altitude. E por causa disso, nós realmente não tínhamos nenhuma testemunha dessa parte do voo. É um revés decepcionante para os investigadores. E que só aumenta a pressão para explicar o misterioso acidente na capital mexicana. Num funeral de Estado, o presidente mexicano homenageia as vítimas de um desastre aéreo que deixou a Cidade do México em chamas e sacudiu os alicerces da nação. O advogado Camilo Mourinho Terraço, secretário de governo, assim como o eminente... O presidente Felipe Calderón perdeu um bom amigo e um protegido, bem como seu número 2 no governo. O momento sombrio é um lembrete de que ainda não há uma explicação para o acidente que matou 16 pessoas. Para aqueles que sobreviveram, é um lembrete da sorte que tiveram. Eu me senti culpada por estar viva porque muitas outras pessoas morreram. E poderia ter sido eu. Então, por que eu sobrevivi e não o resto das pessoas que estavam ao meu lado na rua? No laboratório do NTSB em Washington, D.C., todos os olhos estão no gravador de dados de voo, ou FDR, do avião. Ele pode conter pistas vitais,
dados que vão explicar exatamente o que houve nos últimos momentos do voo. Gravadores de dado de voo podem armazenar vários milhares de fluxos de dados a qualquer momento. Isso inclui desde acionamento de controles, superfícies de controle, velocidade, temperatura, pressão, praticamente tudo o que um investigador ia querer analisar. Técnicos conseguem baixar todos os dados. Mas os investigadores logo percebem que eles não vão ajudar em nada a solucionar o acidente. As informações têm mais de 2 anos de idade. O gravador parou de trabalhar muito antes do acidente do avião. FDR defeituoso. Foi muito decepcionante ouvir que nós não tínhamos qualquer gravação do acidente do voo. Os investigadores precisam de uma nova estratégia se esperam entender por que o Learjet acabou voando na direção errada. Eles se voltam para câmeras de segurança montadas dentro e ao redor do distrito financeiro da Cidade do México. Uma das vantagens de um ambiente urbano para os investigadores é que tem um monte de câmeras ao redor. Uma dessas câmeras deve ter estado apontada na direção certa. Nós basicamente dissemos, encontrem todos e qualquer vídeo que estiver disponível de todos os prédios ao redor. É um tiro no escuro, mas há uma chance de uma câmera ter capturado imagens do Learjet em voo. As testemunhas e a lembrança delas são boas, mas não são exatas. O vídeo, por outro lado, é muito importante para nós, especialmente se não temos quaisquer dados do FDR. Próximo. Joe espera que seja uma boa aposta. Ele assiste ao vídeo quadro a quadro, concentrado nos segundos críticos pouco antes do acidente. Próximo. A maioria das câmeras está voltada para o solo. Próximo. Baixas demais para mostrar o avião. E aí sim, ok, lá está o flash, é a aeronave batendo, e mais uma vez dizemos, esse não é o acidente, precisamos continuar procurando. Finalmente, um golpe de sorte. Olha isso. A câmera de um heliponto num prédio capturou um pequeno vislumbre do voo, pouco antes do impacto. Podemos melhorar isso? Você vê a imagem da aeronave descendo. E nós dissemos, ei, nós temos alguma coisa aqui. O vídeo revela que o avião entrou em um mergulho extremamente acentuado e inverteu o curso no meio do ar. Mas não revela o que fez o avião repentinamente mudar de direção. Então, num minuto, estão sob controle indo em direção ao aeroporto. Então, de repente, eles estão mergulhando, se afastando do aeroporto. Eu nem sei como dá para virar tão rápido. Sabíamos que estavam vindo nessa direção. Então, de repente, em seguida, a próxima coisa que se sabe foi que estavam indo nessa direção. Um avião não pode simplesmente virar em voo e ir para baixo. Então, tivemos que determinar o que realmente teria que acontecer para colocar o avião naquela posição. Os investigadores se perguntam se havia algo de errado com as superfícies de controle do avião. Eu acho que se os spoilers falhassem apenas de um lado, isso poderia virá-lo. O leme, ailerons e spoilers controlam o movimento da aeronave através do ar. Uma falha num deles pode ter feito o Learjet perder o controle. Um spoiler subindo numa asa e não na outra pode criar um momento de rolamento. Isso poderia causar uma virada. Os investigadores verificam se o mecanismo move os spoilers. Eles são operados hidraulicamente. Então havia problemas hidráulicos com a aeronave? Os spoilers estavam recolhidos. Então não foi isso. Não há sinal de qualquer anomalia. E nenhum dos spoilers do avião estava acionado no momento do impacto. Eles não poderiam ter causado o problema. Uma a uma, os investigadores examinam cuidadosamente cada superfície de controle no avião. Todas estão funcionais. Não havia evidência alguma sugerindo que houve falha mecânica da aeronave. É mais um beco sem saída. Os investigadores não estão mais perto de compreender por que um Learjet fretado pelo governo de repente saiu de curso e caiu sobre a Cidade do México. Alerta. Álvaro! O que vamos fazer, Álvaro? Diante da pressão constante do mais alto escalão do governo mexicano, os investigadores estão ficando sem pistas.
Eles se voltam para o que pode ser a sua última esperança de entender o que derrubou o Learjet. O gravador de voz do cockpit. O gravador de voz não só grava vozes, mas grava alarmes, o som do vento, qualquer outra pista de áudio relevante que pode ajudar você a descobrir o que houve naquele momento crucial do voo. Temos alguns minutos. Mostre-me o relatório. Apesar de alguns danos causados pelo fogo e pelas forças de impacto, os técnicos foram capazes de recuperar os dados gravados. Sabíamos que não tínhamos o FDR, mas ficamos contentes por saber que o CVR funcionava e que o acidente havia sido capturado. Já esperamos tempo suficiente. Vamos ouvir. Victor Mike Charlie, reduza a velocidade para 180 nós. Reduza para 180, Mike Charlie. Já que é um avião pequeno, podíamos ouvir não só todos os sons do cockpit, mas também podíamos ouvir os sons na cabine de passageiros. Devemos estar perto. Enquanto ouvem os momentos pouco antes do acidente, eles não escutam nada fora do comum. Devo levantar o nariz? Não, deixe. Deixe por enquanto. Uma das coisas que a gravação fez foi garantir que não foi um ato intencional que provocou a queda da aeronave. Não houve som algum que se assemelhasse a uma luta. Não houve nenhum som de um artefato explosivo. Então isso ajudou a fechar o livro sobre o aspecto da investigação. O mistério sobre o que causou o acidente persiste. Baixar flaps. Os investigadores ouvem à medida que os pilotos descem em direção à pista. Olhe. Estão alinhados à nossa frente. Tudo parece bem, até que... Turbulência daquela coisa! Meu Deus. Uma das coisas interessantes que ouvimos foi que os pilotos mencionaram a turbulência. Mas que droga! Álvaro! E parece que é aí que começa o problema. Onde estamos? 14 segundos antes de bater no chão. Parece que o Learjet atingiu um bolsão de ar violentamente instável. Oh, meu Deus! De repente, bum, eles estão em queda livre, de cabeça para baixo em direção ao solo. Álvaro, o que vamos fazer? Álvaro! Sem os dados de voo, a gravação de voz deixa os investigadores apenas com uma imagem parcial. Não sabemos exatamente o que cada um desses pilotos estavam pensando no momento. Nós não sabemos quais controles estavam sendo acionados, mas mostra que isso era um fator de confusão no cockpit. O que fazer? Como recuperar a posição da aeronave que estava virada? Eles não sabiam o que os atingiu. Álvaro, o que vamos fazer? Álvaro! Passe pra mim! Passe pra mim! Sabe, ouvindo aquele som e me colocando no lugar deles e saber qual será o resultado, deve ser horrível. Desceu, Álvaro! Eles tentaram sair da inversão, mas não deu. Eles tinham pouquíssimo tempo e pouquíssima altitude. O voo estava normal na aproximação e aí houve uma perda de controle relativamente rápida. Não havia evidência alguma de falha mecânica. O que vocês acham? Esteira de turbulência? Aí tivemos de realmente considerar a possibilidade de um evento esteira de turbulência. A esteira de turbulência se forma quando o ar de baixa pressão acima da asa puxa ar de alta pressão para cima, criando um vórtice que faz uma trilha atrás da aeronave enquanto voa. À medida que um avião voa, uma das pontas de suas asas gera um pequeno tornado horizontal, chamado de vórtice de ponta de asa. Os poderosos vórtices podem permanecer no ar por alguns minutos, criando um perigo invisível para outras aeronaves. Quando um avião menor entra nessas colunas giratórias de ar em baixa altitude, ele pode fugir do controle e colidir com o solo em segundos. É recomendado que aviões voando na mesma trajetória de voo sempre devem ficar cerca de 8 quilômetros distantes uns dos outros. Se eles chegarem perto demais, isso pode ser mortífero. Talvez a esteira de turbulência possa explicar por que o Learjet fretado pelo governo mexicano caiu do céu. Os investigadores precisam saber mais sobre a aproximação da aeronave na pista. Eles falam com o controlador de tráfego aéreo de serviço naquela noite. Uma das tarefas mais cruciais do controlador de tráfego aéreo é separar os aviões em aproximação, mantê-los a uma distância segura para que não entrem na esteira de turbulência um do outro.
O controlador diz a eles que estava ocupado naquela noite lidando com uma grande quantidade de tráfego. Vitor Mike Charlie, reduz a velocidade para 180 nós. Imagine que é a hora do rush. Há aviões enfileirados vindos de vários países. Essa é a hora do vamos ver. É quando os controladores de tráfego aéreo realmente fazem jus ao seu salário. Vitor Mike Charlie, por favor, vire à direita e mantenha 220 nós. Por volta das 18h30, o controlador colocou o jatinho fretado atrás de um avião muito maior. Um Boeing 767 fazia sua aproximação diretamente à frente do Learjet 45. Bem a tempo da hora do rush. Mas havia um problema. O Learjet 45 não estava chegando à velocidade necessária para manter a sua posição na fila. O que um controlador faz é dizer a cada aeronave a velocidade em que deve voar, se deve acelerar, se deve desacelerar, e é muito importante que os pilotos cumpram cada uma dessas instruções a fim de manter essa separação. Vitor Mike Charlie, você está a 220 nós? O controlador teve de lembrar aos pilotos para acelerar até 220 nós quando entraram na fila de pouso. Aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade agora. 1, 2, 3, ataxiar. Apenas alguns minutos depois, o Learjet 45 estava descendo rápido demais. Primeiro estavam indo devagar demais. Depois estavam indo rápido demais. Parece que os pilotos não estavam prestando muita atenção às instruções do controlador. Isso poderia explicar o acidente? Será que o descuido por parte dos pilotos levou a um erro fatal no cockpit? Cuidado. Mas que droga! Os investigadores precisam saber exatamente o quão perto o Learjet chegou do 767. Eles analisam dados de radar do controle de tráfego aéreo nos minutos finais antes do acidente. E fazem uma descoberta surpreendente. A separação não é a ideal, mas não deveria ter sido um problema. Parece que o Learjet nunca chegou perto o suficiente para atingir a esteira do 767. Eles chegaram perto do 767, adiante deles, mas não foi assim, estavam a menos de 1,5 km. Ainda estavam a cerca de 6,5 km de distância do 767. Então não era evidente que um encontro com uma esteira de turbulência causou esse acidente. Então tivemos de voltar e fazer muito mais trabalho, a fim de entender por que, nesse dia em especial, nesse momento em especial, a esteira de turbulência desse 767 afetou o Learjet 45. Mas que droga! A turbulência daquela coisa! Meu Deus! Álvaro, o que Evidências conflitantes levaram a investigação do acidente do Learjet 45 a um impasse surpreendente. Embora a gravação do cockpit aponte para a esteira de turbulência como a culpada, dados de radar sugerem que o jato fretado pelo governo nunca ficou perto o suficiente do avião à sua frente para a esteira de turbulência ser um problema. Para tentar resolver o conflito, os investigadores fazem algo incomum. Gravador de dados de voo não abre. Eles baixam os dados do gravador do Boeing 767 que voava à frente do Learjet. Se algo estava fazendo o 767 gerar uma esteira de turbulência maior do que a habitual, os dados de voo do avião devem revelar isso a eles. Os dados do gravador de dados do voo adiante deles, a velocidade, as configurações de flaps, dariam uma boa ideia do tipo de esteira de turbulência que esse avião produziria. Mas os dados não revelam algo inesperado. Parece que o 767 estava gerando uma quantidade normal de esteira de turbulência. Ainda falta uma peça do quebra-cabeça. Em seguida, eles analisam algumas informações adicionais sobre clima, que mudam tudo. Atualizando condições atmosféricas. Para entender os vórtices de esteira, é preciso entender o tempo, o clima naquele momento. Eles descobrem que os vórtices de esteira do 767 teriam perdurado por mais tempo do que o habitual, colocando o Learjet em perigo letal. Encontro de esteiras. A razão? Um tempo extremamente calmo. O vento não era forte o suficiente para dispersá-los. Normalmente você pensa que ar parado, céu claro e nenhum vento são ótimas condições para voar. Na verdade, o ar calmo é pior para os vórtices das pontas das asas porque o vento não as rompe e as corta em pedaços inofensivos, e o seu perigo continua potente. Tínhamos um tempo calmo. Tínhamos uma aeronave pesada na frente, tínhamos uma aeronave leve atrás. Todas as circunstâncias se uniram para que aquele Learjet 45 tivesse um encontro com a esteira de turbulência do 767.
Os pilotos podiam ver o 767 à frente deles. Ele está começando a virar. Então, ele está a 8 quilômetros da gente. Mas eles pensaram equivocadamente que ainda estavam a uma distância segura. Quando você olha pela janela do cockpit e vê este pequeno ponto à sua frente, é quase impossível dizer apenas de olhar o quanto esse avião da frente realmente está perto de você. Como uma marreta golpeando de cima, a esteira de turbulência bateu no avião menor e o virou. É uma força poderosa, mas você não sabe que está para atingi-la até já estar dentro dela. Isso explica a mudança de direção no meio do ar. Cuidado. A aeronave rolou, ficou de cabeça para baixo e então, quando estavam voltando, eles estavam saindo do Mercúrio. E se eles tivessem talvez mais uns 300 ou 600 metros, poderiam ter recuperado a aeronave. Sabe, a essa altura não tem mais jeito e você não tem mais tempo. Você mal tem tempo para perceber que vai morrer. Uma esteira de turbulência severa em um dia calmo agora parece ser a causa mais provável do acidente. Mas para os investigadores, algo não se encaixa. Eles se perguntam por que pilotos encarregados de conduzir altos funcionários do governo não foram mais cautelosos, especialmente tendo em conta os ventos calmos naquela noite. Uma vez que os investigadores perceberam que a causa mais provável era uma esteira de turbulência, a grande questão era como é que eles se aproximaram do avião à frente deles, chegaram perto bastante para atingir a sua esteira de turbulência. O segredo para um pouso bem-sucedido é reduzir a velocidade e a altitude do avião de uma maneira controlada. Quando você está entrando num aeroporto movimentado, no pico da hora do rush, você não tem muito espaço para erros. Você não pode errar, você tem que saber o que está fazendo. O 767 está descendo, está estável. Agora, olhem para o Lear. A comparação da descida final do 767 com a do Learjet 45 revela duas técnicas diferentes de pilotagem. Devo levantar o nariz? Não, deixa. Deixa por enquanto. Eles estão fazendo uma aproximação por etapas. O Learjet desce de forma irregular em uma série de etapas, acelerando para baixo para perder altitude e então nivelando para ficar mais lento. O 767 à frente deles está descendo numa inclinação constante na direção da pista. Se um piloto realmente está controlando o avião dele, ele pode perder altitude e velocidade ao mesmo tempo. Se ele não está realmente no controle, vai se concentrar em um ou em outro. Os pilotos do Learjet não controlaram a sua velocidade nem a sua altitude. Pronto, velocidade estabilizada. Ok. Eles voaram rápido demais em direção ao avião à sua frente e desceram demais. Baixando flaps. Direto para o vórtice mortal. Se eles tivessem descido e mantido as velocidades que foram solicitadas a eles pelo controle de tráfego aéreo, então essa aproximação teria ocorrido sem problemas. Oh, meu Deus! Se você não está prestando atenção ao controle de tráfego aéreo, se você não está prestando atenção à sua velocidade, as coisas podem fugir ao seu controle muito rapidamente. O que vamos fazer, Álvaro? Por favor, vamos ouvir de novo. Os investigadores precisam saber como os pilotos poderiam ter cometido um erro tão crítico. O gravador de voz lhes aponta a resposta. Vamos colocar na nave vertical por todo o caminho? Aham. Entrar 1-2000. Eles ouvem algo inquietante no início do voo. 1-2000. Ele não deixa. Ele também não indica. Tem que ser. Os pilotos não parecem saber como operar o sistema de gerenciamento de voo do Learjet. Que esquisito. É o sistema que controla a maioria das funções essenciais da aeronave. É realmente impressionante como eles parecem confusos com os controles de seu avião. Esses caras estão tentando descobrir que botão faz o quê, que controle faz o quê. São como caras tirando um videocassete da caixa e tentando descobrir como programá-lo. Ok, já ouvi o suficiente. Para os investigadores, a descoberta suscita uma nova questão preocupante. Que tipo de piloto não sabe programar o seu avião?
Muito bem, vamos ver o que temos sobre esses dois. Os investigadores levantam as fichas de trabalho dos dois pilotos do Learjet. Eles estão à procura de qualquer coisa que poderia explicar a falta de proficiência dos pilotos no cockpit. Mas o que é isso? Eles encontram discrepâncias na certificação dos pilotos para essa aeronave. Faltam assinaturas. E analisando a papelada de certificação para pilotar o Learjet 45, tanto do piloto como do copiloto havia falta de assinaturas, falta de formulários. Parecia que havia algo muito suspeito na maneira como esses caras obtiveram essa certificação. Quando eles tentam encontrar o instrutor de voo do comandante Oliva... Deixa eu adivinhar. Nenhum sinal do instrutor. Eles não encontram nenhuma prova de que houve qualquer treinamento. Ficamos muito surpresos ao saber que isso estava acontecendo com um escalão tão alto do governo, onde não é o presidente, mas é o equivalente ao vice-presidente, que está voando com os pilotos com treinamento e experiência altamente questionáveis. Os investigadores procuram mais irregularidades. Eles estudam o diário de bordo do comandante Oliva, onde ele mantinha um registro de todos os seus voos. Pode ligar para o curso de aviação? Eles fazem contato com a escola onde o comandante treinou. Eles descobrem que muitos dos voos de treinamento que ele alegou ter feito nunca aconteceram. O curso que forneceu essas informações realmente descobriu que havia alguns problemas com o seu comando de aeronaves. Os investigadores chegam a uma conclusão chocante. O piloto no comando de um Learjet fretado pelo governo mexicano era uma fraude. É incompreensível que um piloto falsifique as suas próprias credenciais. Esse é um avião que você está voando. Você está nele, a sua vida está em jogo também. E gostaria de ter a certificação adequada para pilotar esse avião. Eles estavam fingindo ser pilotos. A verdade sobre Álvaro Sanches e as suas qualificações é igualmente chocante. As declarações dele de que era membro de uma equipe de treinamento de Learjet 45 e também instrutor se provaram falsas. Esses caras claramente ficaram cegos pela conveniência de pegar um atalho, aproveitando algum tipo de corrupção para pilotar um avião em que não deveriam ter embarcado, muito menos estar no comando dele. Devemos estar perto. E foi a fraude e o engodo que levaram os pilotos a entrar numa situação acima da capacidade deles. Devo levantar o nariz? Não, deixe por enquanto. Eles se encontraram pilotando um jato poderoso que não sabiam controlar durante uma aproximação complicada em condições de alto risco. Tudo isso contribuiu para um desfecho fatal. É altamente irresponsável, porque você está se colocando em perigo, está colocando as pessoas que estão voando com você em perigo, você está traindo a confiança delas. Na sequência, as autoridades mexicanas suspendem as licenças dos 2 cursos de aviação suspeitos de emissão de documentos de treinamento falsos para os pilotos do Learjet. Suspenso. Algumas das recomendações do acidente foi haver uma maior supervisão para esse tipo de voo, porque esses políticos importantes precisam ter os melhores pilotos à sua disposição, a melhor aeronave e a melhor operação possível para que tenham sempre voos seguros. Esse emprego pode ter parecido muito atraente. Pilotar para as pessoas mais importantes do país. Isso pode ter feito com que sentissem que valia a pena. Tomar atalhos no treino e na obtenção de certificação. Mas esse foi um preço muito alto a pagar.